noite, bonitão! Aí, tá começando mais um Companhia Certa dos estúdios da Rede TV para todo o Brasil. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Eu vou dizer, o carinho de vocês me deixa lisonjeado. Bom, e se você ainda não segue a gente nas redes sociais, quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui, é só seguir o nosso Instagram, @Companhia Certa TV. E para começar o programa de hoje, daquele jeitinho especial, aí vai o meu convite. Me deixa ser a sua companhia certa? Muito bem. Sendo assim, vou falar da minha convidada. Ela é atriz, ela é comediante, ela é produtora, ela é cronista, enfim, e percorre brilhantemente entre o teatro, o cinema, a televisão, onde fez a sua estreia, inclusive, me lembro disso, aquela novela Bambolê. Quanto tempo, gente! De lá para cá, coleciona prêmios, indicações e muitos trabalhos, principalmente com personagens cômicas. Por mais de 3 anos, ela comandou um quadro de humor que eu gostava muito, chamado Retrato Falado. Um dos maiores sucessos do Fantástico, que era um dominical da Rede Globo de televisão. É claro que eu estou falando dessa bonitinha, que eu pessoalmente gosto muito dela, não só pelo brilhantismo profissional, mas fundamentalmente pelo ser humano de primeira grandeza que ela é. Denise Fraga. Você é muito linda. Você é um encanto. Eu estou tão honrado com a sua presença de... Obrigada, fiquei feliz com esse convite para estar aqui de novo. Faz tempo que eu não venho. Faz tempo. Luiz, com todo respeito, viu? Mas, ó, cuida dela. Ele cuida. Alegria, meu amor, te rever. Viu? Gente. Honrado mesmo. Prazer imenso Eu tenho estar muita aqui. coisa para conversar. Mas vamos para aquele bar ali, ó. Bom, eu quero te opa. apresentar aquele bonitão ali, o Marlon. Olha só. Tudo bem, É o encanto Marlon? da produção. E aí, Das produtoras. Marlon? Tudo bem? Ótimo. Prazer. Senta aqui, meu Pra eu amor. sentar aqui, eu... Esse é o Marlon Spinelli, Nossa. um chefe de cozinha que é o nosso chefe do dia de Que hoje. delícia. E preparou Que tudo bonito, isso para tudo você. aqui. Algumas delícias, né? Alguma coisa aqui do nosso trabalho. Bom, então é só você dizer o que é que você fez hoje aí. Bom, aqui é um queijo brie folhado com nuts caramelizados com água de laranjeira, flores e damasco. Aqui é o nosso coquetel de camarão, molho de mostarda e mel. E esse daqui é o carpaccio autoral nosso, né? Do buffet, com queijo de cabra. A parte que a gente corta aqui é uma parte específica do boi. E um molho de maionese com alcaparra. Enfim, Que lindeza. não é? Agora, como é que você preparou esses camarões? Porque é o seguinte, coquetel de camarão foi uma coisa extremamente elegante há muito tempo atrás, eu me lembro, né? Minha mãe, coquetel de camarão, muito bem. E, de repente, virou a coisa mais brega do universo. Agora voltou. Voltou. Eu tenho ainda, que sobrou da minha mãe, aqueles tinham tipo um cocktail cup, né? Para você botar... É que tinha feito uma caixinha. Isso, aquilo eu tenho. Eu tenho 2. Não posso receber mais do que uma pessoa. Ficou. E agora é moda de novo. Hoje em dia fazem cascata de gelo para colocar tudo no camarão. Fica maravilhoso, lindo, incrível. Bonito. Incrível. Bom, esse camarão aqui, para manter a crocância, a gente faz 2 processos. Existe uma técnica que é a massa de tempurá. Sabe aquela massa? Sei, dos japoneses. Exato. A gente passa primeiro, seca ele bem. A gente passa na massa de tempurá e para deixar esse empanamento a gente faz a nossa própria farinha panko, né? Que é a farinha de pão. A nossa Farinha de pão. Que daí ele consegue manter um pouco mais a crocância por mais tempo. Aí, esse molho de mostarda já você faz ou é... A gente que faz também. É um molho de mostarda, mel, limão siciliano, para dar um pouco do aroma. De Dijon? É Dijon. É Dijon. Deixa eu servir vocês. Bom, e olha, para harmonizar, um vinho branco. Vamos, meu caro. Você gosta de vinho? Nossa, olha aí a gente aqui. Você gosta de vinho? Eu adoro. Porque o que acontece? Aqui, esse vinho você que trouxe. Sim. Vamos ver como é que é isso aqui, porque você que trouxe. Portuguesinho. É. Portuguesinho. Acho que essa uva, se não me engano, é roupeiro.
Olha Ela só. é... Calma aí. É... Pinot Grigio. Português, Pinot Grigio? É. Pinot Não, é Grigio? italiano. Ah, bom, italiano. Ah, bom. Italiano. Então tá, Posso servir? pode. Deixa eu pegar Deve. um pouco de nuts, né? De castanhas. E tem aquele carpaccio ali também. Exato. Uma coisa que nós sommeliers aprendemos e que ninguém leva isso a sério. Para você harmonizar a mesa de queijo e vinho, normalmente vem aquele monte de queijo, vinho tinto. Está errado. A harmonização com queijo é vinho branco. Agora aquelas pauladas tipo Grana Padano, né? Ah, não, daí sim. Stilton, aí esses vinhos, esses queijos mais fortes, aí sim você pode tomar com. Mas a maioria é branco. A gente toma com vinho branco. Posso colocar aqui? Pode ser que eu dê. É engraçado, porque a gente tem brigado. Obrigado, viu? A gente tem uma tendência a achar, eu mesma, eu acho que é com vinho tinto. Todo queijo é um mundo vinho. acha, É. todo mundo acha. E nós, a gente quando leva, né? Não. Não tem vinho tinto? Tem alguma coisa que você não come de jeito nenhum? Eu faço essa brincadeira com os meus amigos. Pensa assim na unanimidade negativa e pensa numa coisa assim que ninguém gosta. Sei lá, giló? É, Como? eu pensei. Eu também. Adoro. Eu acho que eu como Adoro. tudo. Bom, eu... Não tem- assim, eu te digo assim, que você vai me chamar para comer uma buchada, eu vou, assim, eu vou falar, eu não tudo curto. bem, vamos lá. Eu vou, mas Mas não, assim, não curto. é uma coisa que eu vou encarar, mas eu como de tudo. Eu também. Como copo, como prato, garrafa. É só Se de- botar açúcar se ou sal deixar- que eu como. Agora, uma buchada vai com uma certa dificuldade, porque eu tenho que agradar um amigo que está me oferecendo, que eu não gosto. Onde é que a gente acha nas redes sociais, hein? Fala para mim. No Instagram, @buffet Marlon Spinelli, buffet Marlon Spinelli, ou pelo site mesmo, marlonspinelli.com. www.marlonspinelli.com. Bom, É isso. Muito bom. nós Que bom que gostou. estamos gostando muito. Obrigado por enquanto. Vou ficar comendo essas coisinhas aqui bonitinhas com a Denise. Daqui a pouco te chamo de volta. Tamo junto. Marlon, Tamo obrigado junto. mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Você é um parceiro de... Sempre muito bom estar aqui. Obrigada, Mar. Bom, Eu que agradeço, Deni. Dena, vamos falar muito hoje sobre teatro, sobre cinema, sobre televisão. Mas eu quero... Tinha um quadro que foi um grande sucesso. Eu queria que você matasse a saudade. Joga no ar, criança. Ai, jura? Essa semana o Retrato Falado vai contar a história da Dolores Braga de Salvador. A história da Dolores é uma coisa de novela e dessas que vale a pena ver de novo. Edinha! Dolores, onde é que foi que você se meteu? Minha amiga, se eu te contar, tu não acredita. Ainda bem que tá tudo gravado. Gravado? O que você andou aprontando? Isso é o que você verá nos próximos capítulos. Ô, meu filho, vem cá com mamãe, vem. Não, não quero. Não. Não vai embora, espera aqui, vai, fica aqui comigo. O Raiz está doente? Dolores! Agora você é uma global! Que isso? Oi. Só uma amostra grátis. Ai, gente. Porque o Retrato Falado, eu gostava, eu assistia sempre. Você trazia cenas reais, mas com uma certa empatia, com humor. Era adorável aquilo. Foi você que desenvolveu esse formato? É uma ideia incrível do Luiz. Foi Luiz. Você sabe que o Retrato Falado surgiu de um jeito tão inusitado, Rony, porque eu estava fazendo Vida ao Vivo Show, Tá. que era um programa que eu fazia eu, Pedro Cardoso, Luiz Fernando Guimarães, Time. a Ananda, a Fernanda Me lembro Torres e bem. Débora Bloch. E eu fiquei grávida. E eu tinha acabado de ter o Nino, então eu fazia no Rio, meu médico falou assim, para eu tentar parar um pouco a ponte aérea, eu ia sair do Viva ao Vivo Show, me falaram, o Manga tá querendo, te chamou querido, saudoso Manga. Também, é meu amigo querido. Nossa, muito incrível, Manga. Porque aí ele virou e falou assim, ele estava tendo a ideia que era a ideia original do Zorra Total. Tá. Que eram vagões, que ele me dava essa imagem, né? Cada comediante faria o seu tipo de humor, como se fosse um trem de vários vagões. Tá, Que entendi. tivesse humor de todo tipo.
Eu, Pedro Cardoso, Agildo Ribeiro, tinha o Chico, tinha... Era Cláudia Gimenez, tinha gente com todo tipo de humor. E aí eu falei, não posso fazer, que eu tô grávida, eu não posso... Aí ele falou assim, não, faz, grava lá em São Paulo. Tudo que eu queria era voltar a trabalhar com o Luiz, que a gente tinha feito o E Agora Lulu no SBT, que era uma pérola também, ideia dele. E ele virou e falou assim, aí ele virou uma hora pra mim, eu falei, não posso, assim, faz em São Paulo. Aí ele falou uma frase mágica, ele falou, faz o que você quiser com quem você quiser. Aí eu falei, isso eu não posso perder, né? Mesmo com uma barriga crescendo. Aí eu cheguei pro Luiz, saindo da sala do Manga, eu falei, a gente precisa ter uma ideia de 5 minutos para entrar dentro desse programa de humor. Ele falou assim, ó, quando eu cheguei de São Paulo voando, ele falou assim, pensei numa coisa, alguém conta uma história real e você representa. Eu falei, mas isso não vai dar, porque isso só vai ter supermercado, vai ter farmácia, vai ter rua, isso é um dinheiro que eles não vão ter. Tem que ser um estúdio, uma tapadeira, a gente não vai conseguir. Ele falou assim, vamos propor, a gente tenta fazer. O Luiz é muito incrível. Aí a gente foi... Vamos falar lá, fui eu, ele, na mesa do Manga, eu nunca vou esquecer um soquinho que o Manga deu na mesa assim. Isso é bom, pode fazer. Nunca vou esquecer. É bom, pode fazer. E a gente fez o início aqui em São Paulo, a gente procurava locação, era uma equipe super reduzida e a gente gravava com uma câmera só. Foram anos, foram quase 10 anos, foram 9 anos. A gente gravando em São Paulo, nas ruas de São Paulo, no supermercado, no aeroporto, na farmácia. Me lembro, vi todos, e a gente, todos. Com uma câmera só, a gente fazia que nem cinema, com uma equipe, e a gente mandava fita. Às vezes, era uma fita aberta, que eu me lembro que a gente mandava para lá. E aí depois veio, logo no primeiro ano... Editava no Rio. Esse convite da gente ir pro Fantástico. Editava no Rio e... Não, editava aqui, Luiz editava tudo, a gente mandava o programa pronto. Ah, já? Uau! E foi uns meses dentro do Zorra Total e depois ele foi pro Fantástico porque ele era um casamento perfeito, que o Fantástico queria dramaturgia, um pouco de dramaturgia, e ele era um docudrama, né? Que tinha a pessoa contando a história e também tinha... Mas você se envolvia com as pessoas que você iria retratar? A gente, quando o programa estava do ar, a gente recebia de 600 a 800 cartas por semana, Rony. Era um negócio louco. E aí, mas não era fácil encontrar uma história, não. Porque a gente tinha um princípio que era não mentir, ser uma história realmente real. Então, ela precisava funcionar como um caos. Ela tinha que se fechar ali naqueles 8, 10 minutos no máximo. Então, a gente... Era difícil achar uma história que coubesse, que era uma coisa que tivesse graça, que fosse real. E aí a gente tinha uma pré-seleção de 2 jornalistas, um menino, uma menina, um rapaz, uma menina novinhos. Depois que eles faziam essa pré-seleção, aí a gente lia, eu, Luiz, a equipe de roteiristas, que tinha José Roberto Toreiro, Maurício Arruda, Alicia Manzo escrevia com a gente, Mariana Veríssimo, era uma turma maravilhosa. Maravilhosa. E aí, fechada, que era aquela história, ligavam para a pessoa contava, porque às vezes a pessoa estava no Acre, estava em Pernambuco, era pelo Brasil inteiro, e aí esse jornalista ou essa menina, a Carola, iam lá filmar. Aí filmava a entrevista, essa entrevista de 1 hora, que é que eu via. Mas acontece uma coisa muito linda, que até hoje eu viajo muito o Brasil com o teatro, com as peças todas. Invariavelmente, como eu recebo o público na porta, chega alguém e fala assim, você fez a minha história no Retrato Falado. Ah, que legal! Que é lindo, que foram 176 mulheres que eu fiz. E qual foi a história que mais te marcou? Ai, são muitas. Muitas. Muitas, Janete. Tem uma que até hoje eu falo, que é da Terezinha Caminhoneira. A Terezinha Caminhoneira é uma mulher que ela queria, porque queria aprender a dirigir, que o marido ensinasse, que ela queria pegar o caminhão também. Ele não ensinava ela. Aí uma hora ele ensinou ela a dirigir, ela atendeu um telefonema. E ela falou, pode deixar que eu levo a carga. E ela pegou o outro caminhão, que já era do filho, e ela mostrou pro marido que ela podia entregar uma carga. Logo depois, ele morreu num acidente. Ai, ai, ai. E ela criou 9 filhos, 8 são caminhoneiros, inclusive 2 mulheres. Era uma história linda. E essa mulher, no final do programa, ela falava assim, eu agradeço a Deus que me deu
que me botou na estrada e me deu o caminhão, porque todo trabalho tem que ser remunerado. Eu ficava no fogão, eu ficava na casa, e trabalho de casa é um serviço feito para ser desfeito. Eu nunca esqueço isso. E ela falava, todo trabalho tem que ser remunerado. E hoje eu pago uma pessoa para fazer aquilo que eu fazia, porque eu tenho aonde ganhar o meu dinheiro e criar meus filhos. Sensacional. Ela era maravilhosa. Sensacional. Eu me lembro que depois de um tempo, substituíram o Retrato Falado por um chamado Dias de Glória, acho que era isso, não? Dias de Glória também era nosso, porque depois de um tempo a gente começou a fazer... Mas por quê? Porque era uma mesa de criação. Como telespectador. Tira, deixa eu te ajudar. Posso tirar por causa do microfone? Imagina, pode? Por onde? Mas o Dias de Glória, a gente tava... O Dias de Glória a gente fez... Porque essa mesa era uma coisa tão prolífera de ideias, imagina essa turma junta, o Luiz ali. Aí chegou uma hora que a gente veio a Copa, a gente fez o Copas de Mel, que era a história das Copas que o Brasil ganhou, que era Mel e Sló, que era eu e o Celton Mello. Me lembro disso. Nossa, você sabe que isso é o nosso... Tem uma coisa que aconteceu no Copas de Mel, que eu falo, a gente devia ter um documento disso. No Copas de Mel eram 20 minutos, 18, 20 minutos da gente dentro do Fantástico. Uma vez, Pony, a gente subiu 12 pontos da hora que a gente entrou para a hora que a gente saiu. Você sabe o que é? Hoje é impossível isso. Era uma coisa linda mesmo. Não, na verdade, eu sei que esse... Eu vou dizer, na época da troca do Retrato Falado, eu fiquei meio indignado. Não, mas é que a gente voltava. Eu sei, mas eu digo... acabou, não, voltou. Aí voltou. Eu não sei se foi atendendo aos pedidos de nós outros, pobres telespectadores, ou foi por causa da própria direção da emissora. Não, era mesmo por inquietude. Tá. É que a gente é muito inquieto, né? Eu falo que a gente precisa cuidar muito bem da nossa angústia. Eu e o Luiz, porque a gente tem uma inquietude. O Horas em Casa que a gente fez na pandemia, sim, que a gente filmou, o Horas em Casa, eu, o Luiz e o Pedro, meu filho, que fez cinema também, fazendo reunião de roteiro no Zoom, tá até hoje no YouTube. A gente fez sem dinheiro nenhum, por pura angústia. Porque a gente estava fechado em casa, a gente ficava pensando no que as pessoas em casa estavam falando. Eu já tinha feito Eu de Você, que também são histórias reais. Sim. Que é outra pegada, não tem nada a ver com Retrato Falado, mas essa coisa da vida cotidiana é uma coisa que sempre nos interessou. E aí a gente foi, o Horas em Casa, eu falo que a gente fez, a matéria-prima daquilo é a angústia, da gente estar fechado naquela situação que a gente estava na pandemia brasileira que nós vivemos, sim, que não foi fácil. E aí a gente criou o programa, que a gente acabou fazendo 27 programas, que era para ser de 3 minutos, virou de 7 minutos, e foi um sucesso. Eu acabei fazendo os 2 filmes que eu fiz em Portugal há pouco tempo, um até vai lançar esse ano, foi por causa do Horas em Casa, que me viram. Muito louco, né? Como é a vida. Você vê, Agora... E a gente fez o Dias de Glória, sim, por isso, porque a gente ficava... O Copas de Mel, Dias de Glória, Fazendo História, Álbum de Casamento, foram filhos do Retrato. Te Quero América, que a gente viajou a América Latina fazendo... Tudo era... Eu falo que são filhos que o Retrato deu. Você sempre pensou em ser atriz? Qual foi o seu primeiro contato com a atuação? Minha mãe amava teatro. Tá explicado. Minha mãe amava teatro. Minha mãe me levou para o teatro adulto. Sei lá, quando eu tinha 10 anos, eu comecei a acompanhar minha mãe ao teatro. A gente era sócia daqueles ingressos, clube de ingresso, Teco, Câmara de Arte, que você ganhava alguns, pagava pouco. Outros ganhavam feito um carnezinho de ingressos para o mês. E a gente ia ver peças que não tinha gente famosa, porque a gente amava teatro. Minha mãe amava teatro, foi me carregando com ela. Mas daí achar que eu poderia ser atriz, porque na minha família não tem... Eu sou do Luiz Vasconcelos do Rio, um subúrbio do Rio. Eu nunca tinha tido contato com nenhuma
pessoa, Até nenhum porque- artista. Mas é porque no Lins também não tinha muito teatro. Não, tudo que você no Rio, você ser... Em São Paulo também um pouco, mas eu sinto que em São Paulo ele tem uma autonomia dos bairros. Tem. Né? O Rio tem uma coisa que você não ia ao cinema, mas todos os cinemas de bairro no Rio viraram igrejas, né? É. E a gente, quando eu quis fazer teatro, eu tinha que pegar um ônibus tanto para ir, quanto para estudar, quanto para... Quando eu comecei a trabalhar, que eu saí da escola de teatro, eu fui trabalhar com o Grupo Tapa, eu me lembro que eu saía correndo com uma toalhinha, uma fraldinha com óleo Johnson, que eu tirava a maquiagem assim no ônibus, porque eu não podia perder o último ônibus, senão eu chegava em casa, porque depois de certa hora acabava o ônibus. Acabava, é verdade. Então, essa coisa de você ser do subúrbio no Rio, mas aí eu digo uma coisa também, Tony, porque eu agradeço profundamente a distância, porque eu sempre acho que quando você é forasteiro, que você vem de longe para chegar onde você quer chegar, você tem que percorrer um caminho, você traz o trajeto. Você traz lama no sapato. E essas lamas do sapato, elas, como diz o Gonzaguinha, a lama no sapato é a medalha que ele tem para contar, né? Porque a lama no sapato, ela te forma. E o percurso, os ônibus que eu peguei tentando ser atriz, né? A minha casa ser longe, o percurso, a minha mãe ter me levado ao teatro de ônibus, né? E quando a minha mãe me levava ao teatro, eu nem pensava em ser atriz, eu achava que isso não era para mim. Na verdade, eu me lembro exatamente o dia que eu percebi que, assim, que os livros eram escritos por pessoas. Que artista, você não nascia artista, você virava artista. Um homem comum podia ser um artista. E quando, imagina, você conseguir pagar o seu primeiro aluguel como atriz, Uau! eu não acreditava que aquilo estava dando Uau! certo, entendeu? Uau! Para mim foi, assim, quase uma receita de felicidade. Eu agradeço todo dia essa profissão, tenho um amor imenso pela minha profissão. Eu tenho uma coisa que eu sinto que uma necessidade o tempo inteiro de honrar, de lembrar daquela menina que entrou na escola de teatro lá, honrar essa menina, pensar no que eu queria disso, não ser fiel a mim mesma, sabe? Fico sempre muito de olho. Isso dá muita angústia também, muita inquietude, mas eu sempre falo, cuida bem da sua angústia, porque quando você cuida bem da sua angústia, ela vira um combustível muito poderoso. Estava conversando lá no camarim com o nosso diretor, com o Alê, e ele falou que esse texto que você está fazendo agora com o Tony, as pessoas saem aos prantos É muito bonito. do teatro, né? Porque, olha, ela está em cartaz ao lado dos mais renomados atores da dramaturgia brasileira, que é outro ser humano de primeiríssima grandeza como ela, o Tony. E o espetáculo é o seguinte, só sabemos juntos. Eu ouvi dizer que é uma obra que eu vi agora, que as emoções dos telespectadores, dos espectadores, no caso, né, vão às nuvens. Por quê? Dá só um briefingzinho, porque eu vou assistir. Eu não quero que você me dê spoiler. Não vou dar, não dá nem para dar. Tá. Porque, na verdade, essa peça, Rony, é uma peça que, como Eu de Você, que eu acho que foi a última vez que eu vim aqui, que o Eu de Você é uma peça que foi feita na sala de ensaio. O que a gente queria dizer? A gente tinha lido textos que nos inspiraram, mas a gente queria falar de finitude, de memória. Isso que a gente estava fazendo aqui, falando das nossas casas de infância. A gente fala disso na peça, a gente provoca isso na peça. E a peça tem um casal que vai discutindo, que vai costurando a peça, onde a gente fala dessa nossa grande crise, que é a decadência da escuta. E eu acho que a gente culmina numa cena que a gente faz ali, faz junto pela plateia, né? A peça não é exatamente uma peça interativa, mas a plateia o tempo inteiro sabe que está ali presente com a gente. Eu acho que a gente percebe a nossa presença e assim, essa potência que o teatro é como um lugar onde você se diverte e você, através de uma história, você reflete. Eu acho que o que Só Sabemos Juntos, o Eu de Você também tem isso, tem essa coisa de fazer a gente perceber que o teatro ainda é esse ritual de reflexão
Correto, eu falo isso toda vez aqui no programa. Poderosíssimo. É poderoso. E onde você ainda gargalha. Claro, ainda mais quando a coisa é leve e que você tem esse sorriso frouxo agora, essa gargalhada, você está desligado, vamos dizer, de um texto que tem uma densidade psicológica muito forte, você está ali relaxado. Só que você se identifica com aquelas coisas que são descritas com humor e você passa a refletir, porque é tudo igual. Dá uma olhada nisso. Ai, que amor. Ai, olha. Lindão. Você logo iníciozinho, olha, eu sei que a gente dança, a gente tem quase uma mini orquestra, porque eu falo que na noiva de você a gente tinha 3 musicistas incríveis, que é a Priscila Brigante na bateria, que é uma baterista maravilhosa, a Clara Bastos, que é uma das orquídeas do Itamar Assunção, né? Ainda faz show com as orquídeas, e a Ana Rodrigues, que é uma pianista maravilhosa, que faz até um trabalho vocal comigo incrível. E aí o Luiz falou, que só sabemos, o Luiz falou, não, a gente precisa de metais. E agora veio a Vanessa Larissa no trompete e no sax tem a Bia Pacheco e a Thaís Cavalcante que revezam. Então a gente tem uma orquestrinha e é um espetáculo onde a música conversa com o diálogo. É muito bonito o trabalho da Fernanda Maia, que é a nossa diretora musical, que faz esse trabalho de costura da música com o teatro. Como é que foi essa história de você dividir o palco com o Tony? Porque vocês são 2 pessoas que, de certa forma, se assemelham em termos de personalidade. São 2 talentos, são 2 profissionais de primeira ordem, mas vocês são seres humanos. Ai, são quem me dera ser não, pelo amor de Deus. Mas ele é uma coisa incrível, ele é único. Eu tive a oportunidade de estar com você outstage, fora de palco, ou na casa do Fausto, ou em bastidor de televisão. Esse meu amor por você vem daí. E esse cara é outro maravilhoso ser humano. Esse entrelaçamento que eu queria saber como é que vai. É isso mesmo? Vocês pensam igual? Não, ele tem uma coisa muito linda. Eu vou te falar, se eu já admirava o Tony como o Brasil inteiro, a gente na sala de ensaio, olha que linda essa foto, ó. Porque ele foi muito disponível para isso. E eu te digo uma coisa, eu tinha uma admiração pelo Tony, como todos temos. Primeiro, o artista que ele é, que o Brasil inteiro admira, né? Um ator que eu vou te falar, é um ator de um recurso, de uma... Né? É muito impressionante. Assim como você é uma atriz. mas ele tem uma coisa... E a primeira vez vocês se encontram no palco, porque vocês fizeram coisas antes, cinema, televisão. Mas quando ele fez essa proposta, se eu já o admirava pela pessoa que ele é, pelo artista que ele é, a minha admiração por ele triplicou, por ele ser esse homem que no alto dos 70, agora com 76, nesse pedestal do maior, né, um dos maiores, se não o maior ator do Brasil, ele resolve correr perigo, entrar numa sala de ensaio sem um texto, improvisar, se jogar na plateia, a gente recebe o público na porta. Quem abre a porta para você entrar no teatro é o Tony. Um convite que eu vou fazer, você me permite fazer um convite? Bonitinha, bonitão, anota aí, porque você não pode perder esse espetáculo. O que só sabemos juntos, que está em cartaz até o dia 22 de junho. Então eu vou dar aqui em primeira mão. Eu posso, né, pode. Bárbara? Posso. Eu vou dar aqui em primeira mão. A gente acabou de prolongar a temporada. Porque quando a gente estreou no ano passado, e por isso a gente está fazendo essa temporada, a gente estreou praticamente com a temporada esgotada. E aí o Tony ainda teve aquele problema que ele teve que operar. Ficou 40 dias fora. Então, a gente voltou agora porque a gente meio falou, tem muita gente que não viu. E a gente voltou, e os ingressos agora já estão, se você entrar lá na Simpla, já está esgotado até julho.
Até meio de julho Então já vai está até esgotado. dezembro, eu acho que Aí vai. a gente prorrogou agora, a gente vai Até até dezembro? dia 28 de setembro. O Tuca já estava meio nos chamando, avisado. Então, é 28 de setembro, né? Até 28 de setembro. E aí, a gente vai fazer uma coisa que é uma felicidade pra gente, que é a partir de agosto e setembro, a gente vai fazer às quintas-feiras também o Eu de Você, que foi a peça que originou tudo. Então a gente vai fazer o Eu de Você, que é a peça que o Tony viu e nos chamou e que é a peça que eu faço sempre ótimo por ser aí. quinta-feira. Antigamente, teatro aqui em São Paulo, Isso. quando eu cheguei do Rio aqui, era terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Agora é só final de semana. Eu estrei fazendo quarta, 2 quintas e 2 sábados. Ah, que maravilha. E eu não sou nem tão velha assim. Bom. A gente vai fazer então, entra lá, a gente já vai daqui a pouco abrir as vendas pro Eu de Você, mas as vendas já estão abertas hoje. 28 de setembro. Hoje até 28 No de setembro. Tuca. Então você acha que você vai entrar lá e fala, não tem ingresso? Tem ingresso. No Tuca, presta atenção. O Tuca fica na rua Monte Alegre, que todo ali mundo na sabe. PUC, em Perdizes. Na PUC, lá em Perdizes, né? Aqui em São Paulo. Apresentações acontecem às sextas, sábados, domingos, é isso? Sextas, sábados e domingos, sextas às 8. Às 8, pode ser às 20 horas, se você quiser, tudo bem também. Tem problema. Não, sexta às 9, sábado às 8 e domingo às 5, que é um horário ótimo. Perfeito. Que vão as famílias todas, é lindo de ver o que essa horário peça legal. tem provocado nas pessoas. É isso que você falou 5 mesmo. da tarde. Rony. Tem muito o que conversar. Vamos sentar no sofá? Vamos, embora. querido. Eu levo o seu copo. Pode deixar que eu levo o Você seu quer que copo. eu ponha meu casaco de novo? Não precisa, não precisa. Eu levo o seu copo, levo o seu guardanapo. Eu saí falando aqui que nem uma... Mas deixa eu botar Você sabe aqui. que eu gosto de uma conversa, Mais né? do que eu, não gosta, não. Eu sou a alegria e o terror dos entrevistadores. Porque eu falo muito, né, e deixo todo mundo doido, aí é o terror. Então, alegria, porque ninguém fala nada. Como naquele programa que você participou uma vez que eu fazia, eu me lembro que uma vez uma pessoa famosa, não vou citar nomes nem nada, mas de repente eu estou falando, sim. Aí daqui a pouco, quando ele fala, eu falei uma coisa, eu digo, não, meu irmão, isso é televisão, você não pode sair sabe, da minha educação e tal, porque não tem sentido, né? Marlon, cadê você, Marlon? Tô aqui. Obrigada, traz umas Marlon. coisinhas pra gente, o vinho que você trouxe pra gente também serve. Vou se você trazer quiser. aqui, calma aí. Isso. Pra gente Nossa, Marlon, tava incrível Tá esse beijo. gostoso? Denise, a gente tem aqui no programa um quadro. Obrigado, querido. Imagina, Obrigada, fica à vontade. Marcos. Licença. Nós temos aqui um quadro chamado Direto do Álbum. Direto do Álbum, a ideia é revisitar as memórias do nosso convidado através de fotografias. Aqui tem alguns registros da sua vida. Mentira! Eu não queria que você ouvinho. comentasse um por um. Vai aparecer no telão. Para! Nossa, vou morrer. E Peraí. vai pro telão isso aí. Olha lá. Gente, Ah lá. não acredito. Olha, onde que vocês conseguiram? Nós somos do ramo. Ah! Quem- Sabe o que é isso? A minha tataravó, sou eu ali, né? Primeiro, e você, vou te contar então, É você o bebê? eu sou o bebê. Tá. E eu vou te contar a história dessa foto. Essa foto já existia, claro, Tá. mas foi a primeira vez que eu apareci no jornal. Por quê? Como assim? Essa é a casa, a minha bisa, que é essa primeira aí Tô vendo. da esquerda, ela é a minha bisa, a minha mãe no meio, a minha avó e a minha tataravó sentada comigo no colo. A minha bisa, ela era costureira e tinha um concurso do Pó Royal. Quem Me levava... lembro. No jornal, eu saí no jornal Última Hora, na primeira página. Eu tenho isso enquadrado na minha casa. Porque tinha um concurso do Pó Royal, quem levasse as 5 gerações do mesmo sexo. A minha bisa casou com 15 anos. A filha dela, minha avó, casou com 16. A minha bisa foi vó com 36. Então, eu tive a minha bisa até 24 anos. Uau. É muito louco. Eu não conhecia a minha E aí a bisa. gente saiu na capa do Última Hora com essa foto, escrito embaixo assim,
É a neta da vovó. Ai, que bonitinho. Quem é Olha, aquela de, que- de vestido xadrez ali à direita? Minha avó. Aquela Sempre de- triste. Ó, minha avó, tá aquela vendo? de- Até nessa foto ela tá. Ela nunca sorriu em foto, a minha avó. Muito mesmo? louco. Sempre. Ela não sorria muito. Olha como ela linda, uma mulher linda, linda. elegante. Linda. Minha mãe, ali no meio, No meio a rainha da festa. e na esquerda total? A minha bisa, a costureira. Modista, né? Que E ela era modista. Modista que se falava, né? Olha que O sensacional. orgulho dela é que ela tinha costurado para a mulher do Paulo Gracindo. E o Gracindo Uau! Júnior tinha feito xixi na cama dela. Que ela foi Ai, com o que bebê. coisa Botou o maravilhosa. bebê na cama e fez xixi. Que coisa ela tinha um maravilhosa orgulho de- isso, não é não? Ai, Olha olha, a verdade, a outra. você sabe que eu sou hoje, eu acho que eu sou. Olha eu. Ah, isso é você. Olha a franja. Essa é você até hoje, a carinha mesma. Sei lá, acho que eu tinha uns 3, 4. Você sabe que eu acho que hoje, Rony, eu sou uma das maiores depositárias das histórias da minha família, porque eu amo as histórias da minha família, eu quero escrever sobre isso. Mas eu preciso sentar, parar e sentar, porque até eu perdi minha mãe recentemente, né, em janeiro. E a morte da minha mãe fez eu pensar a riqueza dessa família na minha vida, a riqueza dessas mulheres, a riqueza... A minha mãe, né? A figura que ela foi na minha vida, o que ela me ensinou. E a partir dela, então eu fico pensando assim, eu preciso escrever isso. Eu escrevo crônicas, né? Nunca me aventurei assim num romance, mas seria uma espécie de autoficção, assim, e eu fico com muita vontade de escrever isso, porque eu lembro de coisas hoje, falando com membros da minha família, meus primos, que estão, meus tios, que ninguém mais lembra. Eu sei. E por que eu sei? Porque desde criança eu adoro ouvir. Eu fingi que eu estava dormindo para ouvir as histórias dos adultos. Ai, que maravilha isso. Ai, que bebê! Ai, ai, ai. Olha eu bem bebezinha. Gente, Trair? trair e coçar. Eu tinha 24 anos quando eu comecei a fazer. Fez 6 anos. Olha, foi uma escola na minha vida, a coisa mais... Eu aprendi muito nessa peça. Eu aprendi muito fazendo isso. Vou dizer, eu vi no Maria de la Costa. Você viu no Maria de la Costa? Achei que você tinha visto no Zácaro. Eu vi no Zácaro também, mas... Que a gente ficou depois 4 anos no foi, Zácaro. no Zácaro eu vi também, mas o primeiro... Essa aí foi lá. Essa foi lá, essa foto? Foi. Eu acho que foi. Essa foto é logo do início. E é muito louco, porque... Imagina, eu fiz a peça há 6 anos. Uau. 6 anos, Rony. E Caruso é muito amigo meu. Não, e o Caruso, eu vou É te falar, muito essa amigo peça, meu. ela tem uma carpintaria tão engenhosa. Essa peça tem uma carpintaria tão... É muito impressionante, era um reloginho de riso. Você sabe que até uma vez eu encontrei um moço na rua que ele falou pra mim, menina, você quase me matou de rir. É verdade. Eu fui ver aquela peça É pra ele verdade. coçar e eu falei assim, ai, obrigada. Ele falou assim, não, eu tô falando sério, você quase me matou de rir. Eu saí de lá direto pro 9 de julho, eu tive Uau. umas 5. Não, dava dor. Dava dor na barriga, dava dor no estômago. Era muito impressionante, porque eu Porque era me um lembro- atrás do outro, você não era um parava atrás de do rir. outro, a Você não pessoa não parava de parava rir. de rir, era uma risadaria. E tinha uma coisa que foi pra mim uma grande pesquisa, que era falar, tá, estão rindo aqui, peraí que tem uma risada aqui, peraí que eu vou fazer aqui e tal. E aquilo foi pra mim, foi uma grande pesquisa de comédia, sabe? Como você tem essa devolutiva do público muito clara. Na comédia, lógico, que é a risada, aquilo vira uma... Me lembra até... Você acha que foi o Boal que disse isso, a Miradade, que depois o público te dirige. Porque na comédia, depois o público te dirige. É porque e cada espetáculo é diferente. Porque o público é que comanda. Porque aí, quando é comédia, você vai... É quase um jogo de vôlei ali com o público, que você vai vendo o que funciona, o que não funciona, aquela piada que você às vezes tem que sacrificar, porque ela muitas vezes ela embaça a outra. E o Caruso foi mestre. Você sabe que esse texto ficou 10 anos na gaveta? Não. E aí o Caruso apresentou pro Atílio, chamava A Confusão. Não, chamava SOS Olímpia.
que era o nome Que você fazia. da empregada doméstica que eu fazia na peça. Mais foto, vai. Ei, olha, olha só, isso é em Brasília. Que prêmio é esse? Candango. O Candango, tá? É o Candango. Você sabe que foi com Hoje isso, com o filme da Tata Amaral. Tá. Que foi, nossa, esse filme é lindo. Veja, tem no streaming. Não vi, tem no streaming, Hoje, né? aliás, eu sempre quando as pessoas ficam, agora com Ainda Estou Aqui, né, que foi um filme que fez muita gente entender por dentro o que foi a ditadura militar no Brasil, o que foi, né, Rony, essa história que nos foi sonegada, que não nos foi contada. E eu acho que o nosso cinema, ele tem vários filmes que podem nos contar essa história por dentro, que eu acho que é a melhor forma, mais do que os discursos, o que fala mais são as histórias íntimas. Porque quando você conta uma história íntima, você fala, né, aquela velha máxima das nossas avós, né, mais vale um exemplo do que mil argumentos. Sim. Porque quando você conta a história íntima, você faz uma pessoa entender com a dor na carne. Que foi o que aconteceu com Ainda Estou Aqui, da gente entender o que é a Eunice, a mãe do Marcelo, da gente entender o que é esse pai arrancado de casa, de que você entender essa mulher não saber por que ela estava sendo levada, essa criança ser levada para lá, o que você entender a tortura de dentro, né? E o filme da Tata, o Hoje, é um filme que eu sempre aconselho as pessoas a verem, porque ele faz você entender essa mulher que era casada apaixonada por um cara, ambos foram da resistência, enfim, lutaram contra a ditadura e foram, inclusive, da luta armada, chegaram a ser da luta armada, até que eles são apartados na clandestinidade e ele é desaparecido. E ela, quando teve o reconhecimento, enfim, dos desaparecidos, que teve algum ressarcimento, né, dessa... que pode ressarcir uma pessoa desaparecida? Ela ganha um dinheiro que ela compra um apartamento e ele reaparece nesse dia. Então é um filme incrível, lindo, da Tata, mas que faz você ver essa mulher que, no fundo, ela era apaixonada por uma causa e por uma pessoa, por um homem. Ela não sabia dizer qual era a maior paixão. Na hora que eles foram apartados, aquilo seguraria, né? Então, um filme tão delicado, tão feminino, da Tata Amaral, essa diretora incrível que é a Tata. Eu amei fazer esse filme. E ele passou muito pouco. Eu ganhei o prêmio em Brasília. Foi muito lindo, mas ele nos cinemas ficou pouco. Mas tem no streaming, procurem ver. Hoje, é lindo. Mais foto. Mais foto. Não me deixa contar cada história. É meu irmão, que eu já falei dele, ó. Você sabe que a gente nasceu no mesmo dia. Ah, é? A gente tem uma diferença de 1 ano e 20 minutos. Eu nasci 1 ano e 20 minutos depois dele. Uau, eu tenho 2 filhos normal. que nasceram no mesmo ano. Ó, Janeiro e dezembro. Olha isso. E o médico da minha mãe queria que ficou com raiva desses 20 minutos exatamente por causa disso, que queria se orgulhar de ter feito 2 partos normais na mesma mulher no dia. no mesmo ano. No mesmo ano, tá. E a gente tem essa diferença de 20 minutos. E é uma figuraça, meu irmão. Ele é um cara que joga, você não sabe, não me deixa... Se você me pedir para contar a história, eu conto trocentas histórias. O meu irmão, eu sou irmã do Ronaldinho. Tá. Por quê? Porque o meu irmão, ele é conhecido em Niterói, ele mora em Niterói, ele faz campeonatos de futebol, ele jogava futebol, e ele é o Ronaldinho de Niterói. Tá. Por quê? Porque quando ele sempre gostou muito de futebol, mas ele nunca foi exatamente um craque quando menino. Quando o filho dele foi estudar ali no Instituto Abel, em Icaraí, sim, ele se inscreveu para o futebol dos pais e já estava completo o futebol da idade dele, só tinha o sênior. E o sênior era de 40 a 60, e ele tinha 39. E ele entrou no futebol sênior com 39 e virou o craque que ele sempre quis ser. Então ele virou um craque e faz campeonatos de futebol. Ele é juiz da federação, contrata o juiz da federação.
É uma coisa. No outro dia eu estava na rua, uma moça virou para mim e falou assim: eu posso tirar uma foto com você? Aí eu falei assim: claro, fui tirar com ela. Ela vira para mim e falou assim: você não é irmã do Ronaldinho? Eu falei para ele: eu não tirei foto porque eu sou a Denise, eu tirei foto porque eu sou irmã do Ronaldinho. É bonitinho. Mas... Meu pai, olha como eu sou parecida com meu pai. É você... Completamente parecida com meu pai. Não é? Vocês estão juntos, né? Aí, cara, meu pai... Aí dá para ver direito. Você vê que é o mesmo perfil, assim. Mesmo perfil, é verdade. A mãe do meu pai falavam que eu parecia muito com ela, com a minha avó. Ela morreu, eu tinha 14 anos, mas hoje, quando eu me lembro de uma foto dela que tinha... Porque eu achava... Quando falavam que eu era parecida com ela, eu era criança. E aí eu ficava com... Não queria que falasse que eu era parecida com a minha avó, que era aquela velha, sabe? Eu ficava assim, eu sou parecida com essa velha? Mas depois... Hoje eu me lembro da foto que tinha em cima do móvel, do buffet, assim, do aparador da sala de jantar da casa da minha avó. Ela tinha... Eu acho que eu sou parecida com aquela foto, é louco. Sou parecida muito com a família do meu pai. Meu pai se separou da minha mãe e tinha 17 anos. Meu pai sempre foi cantava em coral. Na peça No Eu de Você, eu conto as histórias do meu pai, porque meu pai... Ele era um artista de alma. E era um artista, cantor em 3 corais. O pouco de música clássica que eu sei foi porque, na verdade, eu conheci meu pai mesmo quando ele se separou da minha mãe, porque ele tinha a obrigação de nos pegar de 15 em 15 dias para levar a gente para passear. Sim. Meu irmão nunca queria ir, já adolescente ia eu com meu pai para os concertos. Meu irmão achava chato música clássica. Aí eu ia para os concertos com meu pai, ia muito para a Sala Cecília Meirelles, ver ópera no Municipal, sempre lá na galeria. E aí o meu pai, eu fui conhecendo um homem que eu não conhecia dentro de casa, porque meu pai sempre foi muito ausente. E aí ele que veio me falar das músicas, decorava poesias, me falava aquelas artista coisas... de alma, como você falou. Artista de alma. Contador da Petrobras a vida inteira, aposentou-se, continuava indo lá no clube da Petrobras, que cantou no coral da Petrobras. Ele era da igreja presbiteriana ali na Praça Tiradentes. Seu já. Fui batizada ali. E ele cantava no coral da igreja, sempre foi um sonhador, tudo muito distraído, figura. Legal se lembrasse. Mas eu sempre ia almoçar com ele, aí ele vinha com o poema que ele tinha decorado, eu perguntava para ele o que eles estavam cantando no coral. Aí uma vez ele vem para mim e fala assim, não, a gente agora vai cantar Renato Russo. Renato Russo? Aí ele começa a cantar ai, meu Deus, o Camões que o Renato Russo ainda, se eu falasse, que é o como é o nome disso no Evangelho, que ele mistura com Camões na música, o Renato Russo, oh, meu Deus, esqueci. Mas enfim, meu pai começa a cantar aquilo assim, ainda se eu falasse a língua dos homens. Ai, que maravilha. Lindo. Tem mais foto aí? Tem foto e tem história. Minha amiga, que a moça Célia Forte que me trouxe aqui tantas vezes. Minha querida Célia Forte, minha irmã, minha amiga querida. Essa daqui, ó, eu vou falar. E fora o que elas estão voando, a Morente Forte, né? Célia, escreve para teatro. Você já viu alguma peça dela? Célia, escreve para teatro. Célia produz teatro hoje. Célia, além de ser toda essa mulher de teatro que ela sempre foi, porque sempre esteve aí na assessoria e tal, agora na produção. E a gente é amiga desde o Trair e Coçar, quando elas... faziam assessoria. Eu nunca vi nenhum texto dela, nunca vi nenhuma peça dela, mas ela é muito conhecida. Ela é uma querida de todos e uma pessoa que faz muito pelo teatro paulistano. Agora, nem só paulistano, que ela vive fazendo produções no Rio também, mas elas duas, a Morente Forte, ele agora tem o canal MF. Aliás, eu dou a dica aqui, se você gosta de teatro, sim, põe lá no canal MF, que é um canal especializado em teatro e que tem ela, o Elias Andreato, o Biratã Brasil, que escrevia, o crítico de teatro, que fez matérias lindas também, sempre falando de teatro, entrevistando pessoas. É um canal riquíssimo para você saber o que está em cartaz, o que ver. Vai lá, põe lá no perfil, tem o perfil no Instagram, canal MF, e tem o canal mesmo que eles fazem esse programa, é o canal. Lindo.
Lindo. Que mais? Olha aqui, já tô... Tá vendo? Ah. Aí eu faço um programa inteiro, né, dessa história. Ah, Luiz, até que enfim apareceu. Isso foi Três Terezas. Uma das trocentas coisas que fizemos juntos era na porta da casa do Três Terezas, que foi uma série incrível que a gente fez pro GNT. 2 temporadas, mas depois ficou por isso mesmo. Mas é lindo, lindo, lindo. Para mim, é um dos melhores trabalhos da gente. É um dos melhores personagens da minha vida, Tereza. Ai, que bacana, porque Lindo. trabalhar juntos, né? Isso é tão bacana e continuam juntos. E a gente tem isso, né? Vamos fazer 31 anos esse ano. Já? É. E assim, porque eu acho que a gente, sei lá, a gente teve tem uma coisa que foi essa... também um lugar de respeito que a gente achou entre nós, assim, que eu falo que tem um negócio que eu acho que faz um casamento longo, uma relação longa qualquer que seja, né? É você, a pessoa entender que melhora a partir da outra. Eu sei exatamente o que você está falando. Você sabe. Sei, eu estou há 40 anos casado com a mesma mulher, que era minha amiga de infância, e ela é a 3ª ou 4ª dos meus investimentos emocionais, enfim. Mas é isso, eu falo isso quando a gente se melhora. Porque eu sei, assim, eu falo coisas pro Luiz que eu falo para ele assim, se eu não falar isso para você, quem que vai falar? Claro, e é um querido. E ele fala para mim, ele fala para mim, não, isso aqui eu tô te falando, você sabe que eu te conheço, eu tô te falando. Mas ao mesmo tempo a gente tem Sabe o que é isso? Respeito. Isso é amizade. É. Amizade é a sublimação do amor. É isso Então, mesmo. vocês são amigos. A gente é amigo também. Tem mais foto aí? Tem. E essas preciosidades. Os filhotes? Que veio dessa... Não, e é muito legal também quando você tem filho, porque você quer ver o cara pai, né? Sim. Eu queria ter filho na minha vida, mas o Luiz me deu vontade de ter filho. Tá. E aí você ter essa... E aí você vê, hoje eu vejo o Pedro que está ali sentado comigo, o Nino, né? Os dois são parecidos, o que é louco é que os dois são muito diferentes entre si, né? Você vê que um é bem moreno, o outro é loiro, um tem a pele mais morena, o outro é bem branquinho. E atitude comportamental? Completamente diferente. Isso, eu tenho 3, cada um diferente do outro. E o que é maluco é que os dois parecem com o Luiz. Os dois são a cara do Luiz. E eu falo assim, e é muito maluco você ver essas versões, né? Essa casa de... Eu sou a única mulher numa casa de 3 homens, né, Rony? E agora eu tô louca pelas noras, porque agora os dois estão namorando e eu tô apaixonada por essas meninas. Eu tenho que me controlar, porque é a primeira presença feminina em casa. Sim. E eu quero essa sororidade, né? Eu quero esse aval ali, porque só elas me entendem. O que mais? Essa é minha querida, minha mãe. Você vê que essa foi o dia, você sabe que isso aí foi uma filmagem que o Pedro fez. A gente está fazendo um documentário do Eu de Você. Tá. E o Eu de Você, depois de tudo que foi essa peça, ele virou coisas mais, né? Porque as histórias que a gente tem da fila, as histórias que as pessoas que nos deram a história passaram a contar depois da peça. Então tem muita história, a gente talvez faça um livro e o documentário. E o documentário, na peça eu acabei contando histórias minhas também, por conta das histórias dessas pessoas. E eu conto a história da minha mãe, que a minha mãe ia nadar e a minha mãe nadava assim, e eu ficava chorando, gritando na areia, volta mãe, e ela ia nadar assim, pro fundo. Eu via que ela usava aquela touquinha de látex branca que ela usava, e ela ia nadando na praia, não nadava assim, nadava assim. E eu ficava chorando para ela voltar, ela não voltava, porque minha mãe, se a coisa que ela me ensinou é que a gente tem que ir atrás do que a gente quer, e a gente precisa ter liberdade. E a gente precisa ter coragem. E ela ia nadando, me deixava chorando na areia e ia nadando. Depois ela botou a gente
no ombro dela, Rony, com a mão assim no ombro dela, ela falava, bate a perna, bate a perna. Eu aprendi a nadar no mar do Rio de Janeiro, aquele mar do Rio de Janeiro. Uau, que é com aquelas bravo, ondas daquele que é tamanho. bravo. Ela ultrapassava a arrebentação com a gente, ensinou eu e meu irmão a nadar ali, e aí íamos os três nadando, e ela virava pra gente e falava assim, vamos até o iate? E a brincadeira é bater com a mão no casco do iate ancorado na Baía de Guanabara, olha. A nossa praia vermelha, essa praia vermelha. Praia Vermelha, ali no Pão de Açúcar. E aí o Pedro, quando a gente foi vamos fazer o documentário, o Luiz fez uma coisa linda que ele dividiu uma parte do documentário com vários diretores e o Pedro é um deles. Perguntou para o Pedro o que o Pedro queria fazer e o Pedro falou assim, eu queria levar a vovó e a mamãe na praia de novo. E a minha mãe, ela já era cadeirante, aí já não andava mais. E a gente levou a minha mãe carregando a cadeira, assim, na praia. Foi lindo, foi um dia lindo para mim. Que maravilha, aprendemos a nadar Isso no mar. vai estar E aí a minha mãe me vendo da areia, dessa vez eu deixando ela. Bom, esse papo está incrível, eu tenho que ir para um intervalo comercial. Vou e volto, é rápido. Me espera que eu já volto com esse bate-papo. Essa coisa mais linda do mundo. Ai, Denise Fala Fraga. pra caramba. Obrigado, já volto. Estamos de volta com essa coisa mais linda do mundo, que é a Denise Fraga. Agora, Denise, minha produção sugeriu que eu fizesse um ping-pong com você. O que é isso? Eu queria falar das obras que você realizou, que você participou e tal. Eu falo o nome, o título de uma dessas obras que você participou e você responde, segundo eles, sucintamente. Ah, difícil. Né? Ah, gente. difícil. Responder O que significou esse trabalho para você? Nós não trabalhamos com isso. Então vamos lá. Primeiro, vamos lá. Bambolê. Nossa, o começo, tá bom. Começo de tudo. É pra fazer assim, uma coisa rápida? Fala o que você quiser. Isso mesmo. Ai, foi um susto na minha vida esse convite. Foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu fiz televisão. Passei num teste e já peguei um papel e eu falei, não acredito que isso vai dar certo, que eu vou pagar meu aluguel sendo atriz. Ah! Foi uma coisa incrível. Sensacional. Ainda apareceu um textinho ali. Segundo, barriga de aluguel. Ai, foi lindo. Barriga de aluguel não foi a segunda, não. Olha, ai, que amor! Olha, eu e Humberto Martins, horas naquela boleia daquele caminhão. Grande figura. Olha, a Ritinha. Eu dançava funk. O início funk era Charme, em Acari, num clube. Oh, meu Deus do céu! Que pequenininha. Coisa mais bonitinha! Sônia Guedes, maravilhosa. Continua Nossa, ali. foi lindo. Bom, TV Pirata, isso eu amava. Esse sim foi um susto, porque esse eu não esperava. Eu recebi um telefonema se eu tinha uma fita do Trair e Coçar, Tá. e o Guel Arraes queria ver um trabalho meu. Eu falava, não acredito. Aí eu mandei a fita, me chamaram para conversar, o Guel estava lá e eu falei para ele, ele começou a falar, eu falei assim, Guel, eu não acredito. A Marisa fez no Minha último amiga ano. querida, ela. Queridíssima, olha nós, olha a Marisa que tinha que ver isso. Ah. Aí o Guel me chama e eu falei assim, você tá me chamando para fazer o TV Pirata? Não acredito. Porque era um programa do qual eu era fã, né, Rony? Maravilhoso. E eu fui trabalhar, eu me lembro que eu fui trabalhar com pessoas das quais eu era fã. Eu me lembro que eu cheguei no primeiro dia que eu gravei, eu tinha que beijar o Nanini. E eu falava assim, meu Deus, eu tô aqui. Eu não acreditava. E foi lindo, porque foi muito assim. E também foi uma coisa que aconteceu comigo também, eu acho que na TV Globo, no meu início ali, foi tudo muito legítimo, me fazia entender. Me viram no teatro, me pediu a fita da peça, uma coisa foi levando para outra, um trabalho foi levando para o outro, sabe? Você não caiu de paraquedas, que Eu não caí de paraquedas porque não mesmo, eu não vivia naquele meio, era um meio muito diferente para mim. Correto. Mas aí eu acho que eu fui fazendo trabalhos que as pessoas gostavam, não sei, e eu fui indo. E foi lindo. Um dos textos mais emocionantes. Éramos 6. Ai, foi lindo. Isso foi lindo. Porque foi lindo porque junto a gente tinha a felicidade de estar retornando a dramaturgia, a teledramaturgia para São Paulo, né? Que foi essa investida do SBT de trazer de volta
um núcleo de teledramaturgia do SBT para São Paulo e era uma novela em que a gente tinha, era eu, as irmãs, era eu, a Jussara Freire e Irene, e era uma novela linda, é um texto lindo. Eu nunca esqueço uma carta que a gente recebeu no final de uma senhora que falava assim: eu não acredito que essa novela vai terminar, porque vocês são os meus amigos, a minha companhia. Bonitinho. Muito lindo. Que bonitinho. A Orga, eu Orga, adorava fazer. O Alto da Compadecida? Ai, que lindo. Eu tenho uma felicidade de participar desse elenco. Né, o Guel Arraes me convidou. Eu acho que quando a gente estava fazendo... Eu acho que quando eu estava fazendo, a gente estava fazendo o Alto da Compadecida, a gente não vislumbrava o que seria. E virou esse clássico nacional. Eu acho que hoje, qualquer lugar que você entra, você pode perguntar quem não viu o Alto da Compadecida, porque todo mundo viu. E virou filme, é um filme que passa toda hora na TV aberta, é um filme que passa e repassa. Então, as pessoas, não tem semana que eu não tenha no meu Instagram gente dublando, gente fazendo, que me manda esses vídeos maravilhosos do Brasil inteiro, fazendo as personagens. É uma felicidade muito grande ter sido escalada para esse elenco, estar junto dessas pessoas e participar dessa obra que é o que é. No outro dia eu vi de novo, depois de muito tempo. É muito bom. Eu ria muito, é muito bom. É muito bom e fala o que fala, não só o Suassuna, que é o Suassuna, que a gente sabe o que significa, mas o trabalho que o Guel Arraes e o João Falcão fizeram com esse roteiro, juntando outras histórias medievais, foi muito, muito lindo. Muito lindo. Recado especial para você. Presta atenção. Imagina poder sentar para bater um bate-papo bom, aquele com quem conecta tendências, respira inovação, está sempre um passo à frente. Essa é a experiência que o podcast Com ou Sem Gelo traz toda semana com seu apresentador Luiz Fogetti, que é especialista e fundador da PTK Spirits. O Com ou Sem Gelo está trazendo um bate-papo descontraído, onde sabores, ingredientes e experiências gastronômicas se misturam com boas histórias. Nessa semana, o Com ou Sem Gelo recebeu um dos responsáveis pelas primeiras iniciativas de estímulo ao empreendedor. Aliás, no Brasil, ele é CEO de 2 empresas de educação financeira e tecnologia. Tem mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro. É uma referência no assunto. Vamos ter um gostinho de como foi? Vamos ver. E para falar de aprendizado, eu acho que não tem ninguém melhor para sentar do meu lado do que o convidado de hoje. Reinaldo, para quem não conhece, é presidente hoje da HSM, que faz parte do Grupo Ânima, e também do programa da Singularity no Brasil. Eu acho que você botar luz para que suas habilidades predominantes elas sejam cada vez mais afloradas e mais trabalhadas é um caminho muito interessante quando se fala de educação. Aproveitem. Viram só? Esse foi só um gostinho para você. Quem quiser conferir os episódios na íntegra, eles estão disponíveis no YouTube da Rede TV. Combinado? Então tá esperando o quê? Toda quinta, às 19 horas, Com ou Sem Gelo, no YouTube da Rede TV. Boca a boca. Boca a boca, é uma pena que não teve segunda temporada dessa série incrível do Esmir Filho, da Juliana Rojas, no Netflix. E o que aconteceu foi que a gente fez, olha isso, a gente fez antes da pandemia. Essa série foi feita antes da pandemia. E quando veio a pandemia, parecia uma coisa premonitória. Sim. Foi uma coisa muito maluca. Porque a série trata de uma epidemia, né? É uma série meio surrealista, assim, um realismo fantástico. E é incrível o trabalho deles, do Esmir e da Juliana. E é lindo, eu adorei fazer. É impressionante esse texto aí. Uau! É da Netflix. Um Lugar ao Sol. Eu não sei se está lá ainda no catálogo. É muito legal. Vou procurar. Um Lugar ao Sol. Um Lugar ao Sol foi essa coisa incrível que eu amei.
Amei fazer. O texto da Alicia com a direção do Maurício. Era só gente legal, gente que... E foi essa personagem, que foi uma das melhores personagens que eu fiz, que foi a Júlia, que é essa mulher que tem esse canto. Só que essa não é a Júlia, tá, gente? É essa daí. Tô a Aline Moraes aparecendo e eu falando, a Júlia, essa sou eu. E essa mulher alcoólatra que tenta o tempo inteiro lidar com esse vício, superando, querendo se aproximar do filho. Eu tive que cantar, eu que agora canto por aí. Eu falo que eu não sou cantora, eu só tenho coragem, tive mais coragem ainda de cantar numa novela de televisão. Mas foi incrível, porque é um personagem maravilhoso. Eu amei fazer. Eu tenho vontade de... A gente fez a novela toda na pandemia, a gente só tirava a máscara para dar o ação. Denise, seja sucinta, mas esse trabalho mora no meu coração. Falar o texto da Alicia com a direção do Maurício, trabalhar com as pessoas que eu trabalhei, Gabriel Leone era meu filho, um ator maravilhoso. Foi incrível. Uau! Bom. Aí eu queria falar aqui, eu vou até falar aqui uma coisa, do Sonhar com Leões, que eu ia falar. Um filme que eu fiz em Portugal, o segundo filme que eu fiz lá. Eu fiz um filme que chama Índia, que passou aqui na Mostra, não passou aqui no Brasil. Eu não vi. E eu fiz o Sonhar com Leões, que tem uma coprodução brasileira e vai estrear aqui em outubro. É um filme, Rony, não perca, vocês não percam. Estreou agora em Portugal. Eu fiquei falando, o melhor personagem da minha vida. Eu acho que esse é um dos melhores personagens que eu peguei na minha vida, que é essa Gilda, que eu faço nesse filme. Eu amo esse negócio, Rony. Não me peça para falar desse negócio, que eu amo esse ofício. Então, Sonhar com Leões estreia no Brasil em outubro. Não percam. É um filme muito especial. Não perca, viu, Marlon? Não pode perder. Obrigado, querido, por essa parceria. Viu? Você é insuportável. É o que você é. E olha, mais uma vez, para quem está em casa, fala como é que eu te acho nas redes sociais. Primeiramente, eu que agradeço pela... Mais uma vez, a honra de estar aqui com vocês. Sempre muito bom. E para achar o buffet, ou eu nas redes sociais, buffet, Marlon Spinelli no Instagram, ou marlonspinelli.com no site. Que com 2 L's. Com 2 L's. Perfeito. Com 2 L's. Muito obrigado. Obrigado, Marlon. Amor meu, como é que eu faço para te agradecer? Mas vai ver a peça! Já sei, não vou perder essa oportunidade. Você vai gostar muito da peça, eu tenho certeza. É um momento muito especial que a gente vai ver. Claro que eu vou. Claro que eu vou. Vá. Obrigado, meu amor. Obrigada a você, Rony. Com sua presença. É um calor esse seu lugar. Obrigado, meu. Obrigada por esse ser amoroso que você é, por sua inteligência, por a maneira que você toca as coisas. Sério, é muito bonito o que você faz. E obrigada mais uma vez por esse convite. Uma felicidade estar aqui. Tamo junto. É assim que fala. Tamo junto. Vamos lá para o que só sabemos juntos. Isso aí. E você de casa, muito obrigado por sua companhia certa. Semana que vem nós estamos de volta. Beijo. Até lá. Ai, eu adoro.